Eu ia falar isso, vamos dar aquela respirada, né? José Calil, muito bem. Que está aqui com a gente. Vamos falar, obviamente, né, dessa semana de rodada de Copa Sul-Americana. Teremos hoje um duelo decisivo para o Atlético Mineiro contra o Independente Del Valle. Vale vaga na final da competição. E amanhã e quinta-feira é dia de Flamengo e Palmeiras, respectivamente, entrarem em campo pela Copa Libertadores. Calil, para a gente começar, tudo bem com você? Como é que você está? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Tomás, amigos do Link TMC. Na verdade, vamos começar com uma notícia que não é novidade nenhuma no futebol brasileiro. Caiu um técnico. Outro? Hoje foi demitido o técnico do Sport, o lanterna do Campeonato Brasileiro, Daniel Paulista. E a demissão, ela se deu por uma razão bastante curiosa. Não é porque o time está na lanterna do campeonato, mesmo porque quando ele assumiu já estava. Ele foi demitido porque ele deu uma entrevista falando que o Sport tem que pensar no ano que vem. Que esse ano não dá mais. Não falou nenhuma mentira, né, Calil? Mentira, e mandaram o cara embora. O Sport tem 17 pontos apenas, já está rebaixado, mas os dirigentes não gostaram da entrevista dele e mandaram o cara embora. Na verdade, eu acho que queriam mandá-lo embora e usaram isso como justificativa, né, Calil? Porque não faz o menor sentido. É um absurdo. Aproveitaram a situação para usar isso como motivo. São o futebol brasileiro. pouquíssimos times que estão com o mesmo técnico aqui no Brasil desde o começo do ano, né? Quase todos já trocaram uma, até 2 ou 3 vezes. Bom, como a Renata falou, Tomás, hoje nós vamos conhecer o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. E o Brasil está na parada. O Atlético Mineiro empatou com o Independiente Del Valle lá no Equador 1-1. Joga em casa hoje 9h30 da noite na arena lá do Atlético em Belo Horizonte por uma vitória simples. Qualquer vitória o Atlético está na final, ainda que seja nos pênaltis, né? Se empatar vai para os pênaltis. Então o Atlético tem uma grande chance. Eu acredito que em Belo Horizonte o Atlético, que não jogou bem lá no Equador e estava perdendo até o fim, empatou com um gol de Dudu, ex-Palmeiras, acaba hoje tendo todas as possibilidades de avançar. E aí o Brasil terá um representante na final do dia 22 de novembro em Assunção, no Paraguai. O outro finalista sai quinta-feira do jogo Lanús e Universidade de Chile. No primeiro jogo no Chile, empatou 2-2. O Lanús joga em casa por uma vitória na quinta-feira. Então a gente imagina, pelo menos teoricamente, né, uma final entre Atlético Mineiro e Lanús. Mas vamos aguardar. O Sampaoli é meio maluquinho, né, Calil? Meio? Pois é. Inclusive, ele começou o jogo sem o Hulk, depois ele acabou colocando o Hulk e o Dudu, e foram eles, né? Foi uma assistência do Hulk e o gol foi do Dudu. O primeiro gol do Dudu com a camisa do Galo. Eles mudaram o jogo. Mudaram o jogo. Impressionante. Será que hoje... Tudo bem manter o Dudu no banco, porque o Dudu nunca foi titular até então, né? Tava se recuperando fisicamente, agora tá numa condição legal. Mas o Hulk ficar de fora de um jogo decisivo é esquisito. E o Atlético não tem o Scarpa também para hoje, né? O Scarpa tá suspenso. Tá suspenso. Em relação ao Hulk, o que o Sampaoli tem dito nas entrevistas dele é que o Hulk, ele não cita exatamente a idade, né? Nós sabemos, o Hulk tá para completar 39 anos. E o Sampaoli não citou a idade, mas ele citou que o Hulk, na visão dele, nesse momento, não consegue manter a mesma intensidade o jogo todo. Então ele prefere ter o melhor Hulk, ainda que seja por 20, 30 minutos, do que ter um Hulk se arrastando o jogo todo. Não foram exatamente essas palavras que ele usou, mas foi o que ele quis dizer. De qualquer forma, para o jogo de hoje, né, pela experiência, pela vivência, enfim, um jogo decisivo, esses grandes jogadores são próprios para esse tipo de jogo. Eu concordo com você, eu espero que ele coloque o Hulk de início, mas eu não garanto, porque o Sampaoli é um treinador que a gente sabe como funciona, né? E amanhã a gente vai conhecer o primeiro finalista da Libertadores. Final dia 29, por enquanto confirmada para Lima, no Peru. Amanhã, Racing e Flamengo lá no estádio Juan Domingo Perón, El Cilindro, em Avellaneda, que fica na Grande Buenos Aires. Primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 1-0, foi uma vitória magra, né, para muita gente. É uma vitória, é uma vantagem. O Flamengo não terá o Pedro, que quebrou o braço nessa partida contra o Racing, vai ficar fora um tempinho. E vamos ver, amanhã o torcedor do Flamengo é aquele dia que não passa, né? Que a hora não passa, o cara não vai almoçar direito, não vai... Até a hora do jogo, amanhã é um dia muito nervoso para o torcedor do Flamengo. Poderia ser mais
mais tranquilo se o Flamengo tivesse feito um placar maior, né? Calil, ele almoça, mas a cevada começa na hora do almoço, né? Para dar aquela relaxada. Então, e o Palmeiras vai decidir sua passagem na quinta-feira, né? Aqui no Allianz Parque, perdeu de 3-0 da LDU, vai tentar, segundo o técnico Abel Ferreira, será uma noite mágica. Então vamos aguardar que essa promessa do treinador se confirme. O Palmeiras tem que tirar uma diferença de 3 gols para levar para os pênaltis. Eu apostei a Libertadores inteira numa final brasileira. Agora, claro, a gente fica na dúvida, porque são 2 compromissos muito difíceis, né? O Flamengo, embora tenha vencido, vai ter que jogar numa pressão. O Racing, há 50 anos, até mais, 56 anos, não vive um momento parecido para chegar numa final de Libertadores. Imagina a pressão que vai ter lá no estádio na Grande Buenos Aires. E o Palmeiras tem que tirar 3 gols de diferença. Eu continuo torcendo para a final brasileira, mas agora sem tanta convicção. E amanhã também, Tomás e Renata, tem Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado da 12ª rodada. O Fluminense vai receber o Ceará. É um jogo importante porque o Fluminense precisa vencer para lutar, continuar lutando por uma vaga direta para Libertadores no ano que vem, e o Ceará não pode perder, porque o Ceará vem de alguns resultados negativos. Se perder amanhã, vai ficar enrolado lá ao lado de Santos, ao lado de Inter, de Atlético Mineiro, e dos 4 que estão na zona de rebaixamento, né, Tomás? Essa briga tá boa e será boa até o final, boa. A não ser que o Vitória e o Fortaleza comecem a perder uma atrás da outra, né, cara? Do contrário, a gente vai ter briga até o final. Vai até o fim e é uma briga boa para quem não torce para nenhum desses times, né? Porque quem torce também tá ficando muito nervoso. E uma última notícia envolvendo o Santos ainda é a questão do Neymar. O Santos joga uma partida decisiva, sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro, contra o Fortaleza. E o Neymar, embora esteja treinando, não tem sua participação confirmada. O mais provável é que ele nem jogue. De qualquer forma, de hoje até sexta, pelo menos, vai existir a expectativa do Neymar voltar. Se ele não voltar nesse jogo, pode ser que volte semana que vem contra o Flamengo, Tomás. Deve ser por aí. Segundo o parça do Neymar, né, o Fabiano Fará, da equipe de esportes aqui em São Paulo, que chama o Neymar de Juninho, ele de fato não joga contra o Fortaleza, não joga na grama sintética do Allianz contra o Palmeiras, deve jogar contra o Flamengo. Vamos torcer para que ele volte contra o Flamengo mesmo, José Calil. Diz que está se cuidando, né, que está se recuperando para estar 100% para a próxima Copa do Mundo. Vai saber, né, Calil? É isso aí. Então são as informações aqui no Link TMC. Estamos à disposição. A qualquer momento nós voltamos com mais notícias, torcendo aí pelo futebol brasileiro na reta final das competições sul-americanas. Boa! José Calil, que daqui a pouquinho seguirá na programação da TMC, dentro do Papo de Craque, aliás, da sequência do Link TMC, em todas as praças, em todas as cidades.